Dia, irmãos, tudo bem? Com a paz do Senhor? Hoje estamos mais um dia aqui para trazer a palavra do Senhor para vocês. E hoje o tema que Deus nos proporcionou nesse momento é o princípio e o fim, né? Que Deus, nosso Deus, é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas, né? Então eu gostaria de deixar para vocês o capítulo de livro de Romanos, capítulo 8, eu vou ler ele inteiro, tá? Ele é compridinho. Então vamos lá. Nenhuma condenação, o penhor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Então, aqui, Paulo está falando, né, que nenhuma condenação há em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quando Jesus ele morreu naquela cruz, ele não só morreu naquela cruz, mas ele deu a sua vida para nos salvar. Ele trouxe a salvação, mas não só a salvação. Ele nos justificou, ele nos santificou em Cristo Jesus, né? Então nenhuma condenação há mais em nós, porque o peso do pecado é que nos condenava à morte, porque nós já éramos condenados pelo pecado, por causa de Adão e Eva. Nós por causa de Adão e Eva, o pecado ele entrou no mundo, então nós não tínhamos direito a nada, nós já éramos condenados a passar por isso. Mas aqui fala que aqui no 5 fala, porque os que se... o 4, a fim de que do que procede da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, vamos ler o 3. Portanto, o que for impossível na lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante do pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, né? Então, por amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho, que Jesus ele veio em carne, né? Para passar por tudo isso, para condenar o pecado na carne, né? Para que nós tivéssemos a vida eterna, né? Que aqui fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte, né? Então, quando Cristo ele morreu na cruz, ele nos livrou do pecado e da morte, ele nos limpou, ele nos justificou com o Pai, entendeu? Ele nos santificou. Então, o pecado, ele caiu por terra, né? Porque nós já somos justificados por Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão mais debaixo do pecado, porque o pecado era a lei, né? Mas agora nós estamos na graça, no tempo da graça. É isso que Paulo está falando aqui, né? A fim de que procedemos a lei e cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Não andamos mais segundo a carne, os desejos da carne, as coisas da carne. Porque nós, como eu sempre falo pra minha irmã, eu, Natália, eu, ser humano carne, a gente tem os nossos desejos, né? Ai, se fosse por mim, eu não faria isso. Se fosse por mim, eu faria outra coisa. Mas não, pelo Espírito Santo que habita em mim, por Cristo Jesus que morreu naquela cruz para nos salvar, eu tenho uma nova atitude, eu sou uma nova criatura, mas guiada pelo Espírito, não pela minha carne, pelo que eu quero fazer ou o que eu não quero fazer, mas sim pelo que o Espírito Santo me guia a fazer. E nós procedemos de forma diferente, porque nós não andamos conforme os nossos desejos carnais,
né? Como, eu não quero... se você for bem, nossa carne não quer fazer nada. Nossa carne não quer orar, nossa carne não quer ler Bíblia, nossa carne não quer fazer nada. Nossa carne só quer ficar deitada, nossa carne só quer aproveitar, ir pras festas, fazer o que quer. Agir de forma incorreta, brigar, se irar com a pessoa quando ela te machuca. Sabe, fazer coisas... a pessoa procedeu dessa forma comigo, eu vou proceder da mesma forma com ela. Essa é a nossa vontade carnal. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos constrange. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ser a diferença. Você tem que mudar esse ambiente. Você tem que ser a diferença. Não, você não vai fazer igual. Você vai fazer diferente. Se a pessoa não fez aquilo pra você, você vai fazer. Porque você tem que mostrar Cristo em você. Porque se dependesse de nós, carne, a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. Só que por Deus, não, você não vai brigar com essa pessoa, você não vai falar isso, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ela não fez? Você vai fazer. Entendeu? É isso, é o Espírito que habita em nós, não somos nós. Porque nós, carne mesmo, a gente faria totalmente coisas horrorosas, né? Porque se não fosse o amor de Deus em nossa vida, nossa... que seríamos de nós, né? Seríamos pessoas condenadas a fazer coisas horrendas. Porque aquelas pessoas que fazem coisas horrendas uma pra outra, ela não tem o amor de Cristo dentro dela, irmãos. Porque só o amor de Cristo que nos constrange, que nos muda. Nós temos que agir conforme o Espírito, porque aqueles que andam em Cristo, eles não andam mais segundo os desejos da carne, mas sim segundo os desejos do Espírito, guiados pelo Espírito, né? Porque o penhor da carne dá para a morte, mas do Espírito para vida e paz, né? Porque o pecado, o salário do pecado, irmãos, é a morte. É a morte. Mas em Cristo Jesus não. Aqueles que andam no Espírito andam para a vida e para a paz. Porque aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles, irmãos, que é eu e você, né? Aqueles que são predestinados, escolhidos desde a fundação do mundo, tem o Espírito Santo dentro deles. Não habita dois espíritos dentro. Porque aonde tá Deus, não tá, o diabo não tá. Ou tá o Senhor, ou tá o diabo. Os dois juntos não coexistem, irmãos. Ou a gente tem o Espírito Santo dentro da gente ou não. Simples. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, né? E aquilo entra no seu coração, e aquilo comove, é porque você é predestinado àquilo. E quem tá habitando dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Porque se você ouve aquela voz que fala, não, não é assim. Não, não é assim. Não, não é assim. É o Espírito Santo dentro de você, agindo. Porque nós somos templos do Espírito Santo, né? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. É inimizade. Não tem como. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não tem como, irmãos. Não tem como. A nossa carne, ela não tá. Porque Deus é Espírito. E quando diz que a gente adora em Deus, em Espírito e em verdade. Entendeu aí? Aí é que tá a questão. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Não pode, irmãos. Porque a nossa carne, ela é pecaminosa. Ela é pecaminosa. Não pode agradar a Deus. Impossível. Só o Espírito Santo para nos mudar, irmão. Só o amor de Deus para nos mudar. Porque somos criaturas. Sem Deus nós somos criaturas horrendas. Vós, porém, não estáis na carne. Não, não tá. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato ele habita em você, você tem uma mudança aí. Deus muda, Deus transforma, Deus constrange, irmãos. Aí é que tá. Se você tem mesmo o Espírito Santo dentro de você, você ouve isso e entende. Porque são coisas do Espírito, não são da carne, né? Aqui Paulo fala, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa tal não é dele. Não é, irmãos, não adianta. Não adianta você falar, você brigar, você questionar. Aqueles que não são de Cristo, que não têm Deus, não tem parte com ele. Não adianta, irmãos, não adianta. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, irmãos. Então a gente tem que matar o nosso corpo e viver no Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou em Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal,
por meio de seu Espírito, que em vós habita. Entendeu? Aquele que está em Cristo Jesus, né? Jesus ali, aquele, né? Que tem o Espírito de Jesus que morreu por nossos pecados, né? Ele foi imputado como um cordeiro, né? Como pecador por nós. Levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, irmãos. Para que ele vivifique nosso corpo também, para que nós venhamos ser pessoas diferentes nesse meio, não andando pela carne, não, mas pelo Espírito Santo de Deus, não fazendo o que nós, carne, queremos fazer, coisas ruins, mas sim fazer o que o Espírito manda nós fazermos, filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhardes para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Entendeu, irmãos? Pois todos os que são iguais pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão. Não, para que viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados na qual clamamos, Abba, Pai. Entendeu, irmãos? Antes nós vivíamos escravos do pecado. Vivíamos no tempo da lei. Entendeu? Não tinha... Para nós que somos gentios não tinha salvação, irmãos. Nós não somos judeus. Entendeu? Mas, pela graça do Senhor que nos amou, né? Pela adoção. Aqui ele fala pela adoção, porque somos adotados. Em Cristo Jesus, né? Nós temos a certeza disso, né? Que não vivemos mais atemorizados naquilo. Ai, meu Deus. Se eu pecar, eu vou pro inferno. Acabou pra mim ali. Eu pequei. Já vou pro inferno. Não, irmãos. Não é isso, não. Jesus não morreu na cruz por nós, nos justificou, nos santificou. Como assim? Não é o que você faz ou deixa de fazer que você vai perder a salvação, irmãos. A salvação, ela é pela graça. E ela vem de Deus, não é de você. Não é pelas obras, não é pra ninguém se gloriar, eu fiz isso e aquilo, vou pro céu. Não, meus irmãos, engano seu. É o que move dentro de você, não é você. Não somos nós. Não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que escolheu a nós. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, irmãos. E é isso. Como diz o salmista, nós somos como ovelhas mandadas pelo matadouro todos os dias. O que é isso? A gente tem que matar nossa carne todos os dias, irmãos. Se sofremos em Cristo, sofremos perseguições, lutas, dificuldades, nós seremos glorificados com ele lá na glória. Né? O sofrimento do presente e a glória do porvir. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Entendeu, irmãos? Nós não podemos desistir por causa do sofrimento, das coisas dessa terra, por causa das lutas, das dificuldades, porque as coisas não são fáceis, irmão, como eu disse na palavra passada. O evangelho é assim, ó, por luta. Você tem que querer, sabe, servir esse Deus. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que matar sua carne todos os dias. Seus desejos, suas vontades. Pra quê? Pra servir esse Deus, irmãos. Porque pra servir Deus não é com facilidade, com coisa boa, com, nossa, vou viver assim num mundo maravilhoso, vou ser rico, maravilhoso. Gente, isso não é aqui. Não é bíblico, gente. Deus, ele não compra ouro que não foi provado, irmãos. Aí é que tá. As coisas acontecem na nossa vida para que nós somos aprovados em Cristo Jesus, não reprovados. Deus não compra ouro que não for provado. Reprovado, ó, já era. Nossas atitudes têm que ser aprovadas. É difícil? É. Não é fácil? Não é. A gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, irmãos. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento de Deus. Nós temos que amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E o próximo como a si mesmo.
Cumpriu toda a lei. Esse é o mandamento que Deus deu. Esse é o mandamento que a gente tem que cumprir. Isso é fácil? Não é. Não é fácil, irmãos. Entendeu? O evangelho de Cristo não é fácil. Mas a gente tem a certeza que, que isso não se compara. Essas coisas que a gente vive nesse mundo, irmãos. A tristeza, o luto, a dor. Isso nem se compara com a glória do Senhor, das coisas que Deus tem preparado para nós, que Deus pensou, planejou, imaginou para nós. É inimaginável. Às vezes a gente quer uma coisa que é assim, mas Deus ele quer pra gente uma coisa que ela é inimaginável. Que você nem acredita, mas Deus quer pra você. Que você nem imaginou, nem sonhou. E Deus já sonhou isso pra você. Porque tudo na nossa vida, irmãos, é permissão de Deus. Tudo. Deus, ele tá no controle de tudo. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele faz o bem, ele faz o mal, ele determina, ele extermina. Ele é Deus. É isso que a gente tem que colocar isso na nossa vida, irmãos. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tudo. Continuando. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Nós aguardamos a revelação do Filho de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou. Entendeu, irmãos? Aí Paulo está falando. Nós somos criaturas sujeitas a vaidades. Entendeu? Mas não porque a gente quer. Mas por Deus, é Deus que nos sujeitou a isso. Tudo é Deus, irmãos. Não é porque você quer. É porque é Deus. Entendeu? É Deus. Como diz Provérbios, se nem você sabe como que forma os ossos no ventre daquela que está grávida, é Deus que faz, irmãos. Se Deus fez torto, quem é você para endireitar? Ele é Deus, ele que fez. Ele que fez, irmãos. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora, irmãos. Geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho e redenção de nosso corpo. Né? Nós gememos esperando Deus. Nesse mundo cruel, a natureza geme, as pessoas gemem. Morte, angústia, tragédia, destruição, morte, fome. No nosso corpo. Por quê? 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Se é uma esperança e você vê, como que você está esperando? Se você já viu, é aí que tá. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Né, irmãos? Que Deus é isso, nossa paciência nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. A intercessão do Espírito, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, irmão. Deus, você viu? O Espírito. Que Espírito é esse que observa, que assiste na fraqueza e que intercede por nós? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito que habita em mim, habita em você. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aquele que sonda os corações, aqueles que sondam os pensamentos e nos conhece. Quem é esse? É Deus. É Deus, irmãos. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí é que tá, são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, antemão, o que é antemão? Antes. Os que antes conheceu, também os predestinou. Aí é que tá, os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que
antemão conheceu. Nós estávamos com Cristo desde a fundação do mundo. Nós já estávamos com Deus. Deus nos conheceu de antemão, nos conheceu e nos predestinou. O que é predestino? Ele nos antes destinou a estar com Cristo, a amar a Cristo. Nós somos predestinados, escolhidos desde a fundação do mundo, irmãos. Não é o acaso, é Deus. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus te escolheu a estar aqui. Deus te destinou a isso. Para sermos, né, irmãos. Deus, filho primogênito de muitos irmãos. Somos irmãos de Jesus. Somos filhos de Deus. E o que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. O que eu falei para vocês no começo? Ele justificou. E os que justificou, também glorificou. Ele nos justificou, irmão. Ele nos escolheu, ele nos justificou. Jesus, ele veio para os seus. Ele não veio para todos. Ele veio para muitos. Aí é que tá. Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que Deus Filho ninguém, para que todos aqueles que nele crê, né, que foram chamados segundo a sua vontade, o seu propósito. Jesus, ele não veio para todos, ele veio para muitos. Aí é que tá a diferença. Ele veio para os que são, porque em Mateus, se você tiver interesse, leia. Aqueles que são meus ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que não são meus, não adianta. Então é esse aí. E aqui agora o 31. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Fala aí, irmãos. Como diz em Isaías, pode a mãe esquecer de um filho que criou, que amamentou, que gerou? Mas mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Porque Deus é Deus, irmãos. É Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus não se esquece de nós, não. Se ele deu seu próprio filho, por amor a nós, entregou à morte, você acha mesmo que Deus, ele não pode fazer todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Quem? Quem que vai acusar você de alguma coisa se Deus já te justificou? Quem é essa pessoa? Quem? Quem que é essa? Se Deus já nos justificou. E Deus, é Deus quem o justifica. É Deus. É Deus que justifica, irmãos. Quem condenará? Quem que condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercede, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem te separará do amor de Cristo? Me fala, quem? Quem é a criatura que pode separar você de Deus? Ninguém. Né? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Quem nos condenará? Quem nos separar do amor de Cristo? 35. Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti... Olha lá, o que eu falei para vocês, ó. Isso em Salmos, ó. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores, irmãos, nós somos vencedores, porque o Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo nos muda, nos molda, nos transforma a ser pessoas melhores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas que do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Deus. Amém, irmãos? É isso que eu queria deixar para vocês, que nada pode nos separar, nada nos separará do amor de Cristo, irmão. Nada, nem nós mesmos.
não podemos nos separar do amor de Cristo. Agora eu vou deixar uma palavra com a minha irmã. Amém, glória a Deus. E é mesmo, irmãos, nada pode separar do amor de Deus por nós, né? E eu queria deixar também para complementar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Fala assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, irmãos, olha que versículo maravilhoso, né? O nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus justo, um Deus que traz a paz sobre as nossas vidas, que traz a justiça. Por isso, irmãos, nós temos que entender que o amor do Senhor por nós é grandioso. Então a gente já está justificado por Cristo, mas isso não muda o fato, irmãos, da gente ter uma vida transformada a cada dia, uma vida de renúncia, uma vida de renovação diante de Deus. Porque, irmãos, como a irmã explicou, nós já estamos justificados por Cristo, nós já temos a salvação. Mas a nossa vida aqui na terra tem que ser, irmãos, uma vida de santidade, uma vida de mudança diária. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Apesar de Deus nos amar e nos dar a direção, irmãos, nós temos que buscar a cada dia mais a direção em Cristo Jesus. Queria também deixar em Romanos capítulo 5, versículo 8. Fala assim a palavra de Deus: mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, o nosso Deus, ele deu o seu único filho para morrer por amor a nós. Mas, irmãos, nós temos que honrar esse ato que Deus fez por amor a nós. Como honrar? A nossa vida ser diferença. Não se importar em fazer, igual a minha irmã falou, realmente, Deus não quer obras não, irmãos. Deus quer uma vida de santidade, uma vida de mudança. E para você ter uma mudança, irmãos, realmente é pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se realmente depender da gente faz nada mesmo. Assim como a minha irmã falou, e é verdade. Quando a gente realmente lê a palavra, a gente entende a palavra de Deus, irmãos, nós entendemos que é tudo por Deus. Não é pela gente. Tudo é pela direção do Senhor. Tudo é a renovação. Os nossos atos de pessoas boas, nossos atos de pessoas compreensíveis, é tudo do Senhor, irmãos. O que foge disso é o pecado, é a carne. E por último, irmãos, eu queria deixar em Salmos 36, capítulo 7. Fala assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Aqui os Salmos, né, ele nos mostra o quão maravilhoso é o nosso Deus, o quão acolhedor, o quão protetor, o quão justo o nosso Deus ele é. Por isso, irmãos, uma vida com Cristo, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de melhora a cada dia. Porque se a gente lê a palavra de Deus, se a gente ora, a gente está se revestindo do Espírito Santo de Deus, a gente está se revestindo de Deus. Por isso que quando a gente se reveste de Deus, a gente age, porque a gente age da melhor forma, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nós estamos buscando ser pessoas melhores. Porque se a gente não busca, a gente continua a mesma coisa. E às vezes a gente acha que a pessoa tem que mudar ao nosso redor, ou o vizinho tem que mudar, ou a igreja que tem que mudar. Primeiro, que a igreja é nós. E segundo, que a gente não tem que viver pelo que as pessoas fazem ou dizem, ou o que elas acham. A gente tem que viver pela palavra de Deus. Porque se a gente não seguir, isso aqui é um guia para a nossa vida na terra. Se a gente não seguir a vida com Cristo, irmãos, a gente vai falhar e vai cair todo dia. E vai se destruir a cada dia. Por isso a palavra ela se renova a cada manhã. Então se você ler, por exemplo, o Salmo 37 toda semana, Deus vai falar com você diferente, porque ela se renova. E se você não buscar, você não vai se renovar. Você vai continuar a mesma coisa. Por isso que Deus fala, né? Enquanto a gente aponta um dedo, 3 a mais está apontando para nós. Por isso, gente, viva a tua vida em Cristo. Seja a diferença em Cristo. Seja para Deus, não para as pessoas. Seja para o bem da sua família, o bem do seu trabalho, o bem do seu dia a dia. Não para mostrar, ou não para ter, eu fiz isso. Porque isso realmente não vai valer de nada, irmãos, na eternidade. Deus ele não quer saber de obras, ele quer saber da sua atitude. Porque ele traz na sua vida. Mas e aí, cadê a sua atitude? Cadê a honra que você está dando? Não é fazendo coisa boazinha e postando, não. Ou, tô cantando, tô fazendo isso. Irmãos, Deus ele conhece a intenção e o coração da gente.
Então não adianta você ficar lendo a palavrinha aqui só por ler para mostrar para as pessoas. Você tem que vivê-la, viver a palavra. E aí que é a nossa luta diária. Como a irmã disse, é verdade. A vida cristã ela não é fácil, ela é difícil, irmãos. Porque tudo que é fácil vai fácil. A palavra de Deus ela é eterna, ela é viva e ela é para sempre, irmãos. Ela é o que a gente necessita a cada dia. Por isso que para viver a palavra de Deus não é fácil. Porque é o que vale a pena, o que vai valer a pena no final é estar com Cristo. Por isso que a gente tem que pensar que a nossa vida ela não é só aqui. Ela é na eternidade com Deus, mas ela já começa aqui. Então por isso que você tem que começar a ser diferença nessa terra. Porque Deus ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que protege, que guia, que orienta, que ouve a nossa oração, que fala conosco. É só a gente querer esse Deus, irmãos, e ouvir essa palavra. Porque é Deus que nos escolheu e não nós a Deus mesmo. Mas, irmãos, nós temos que honrar a cada dia, com a nossa vida, com a nossa atitude. Mas isso nós, no secreto com Cristo. Amém? E é isso que eu queria deixar para vocês, que o nosso Deus, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele é tudo o que precisamos e necessitamos nesse mundo. Irmãos, que é um mundo cruel, é um mundo de luta. E você vê que quem torna cruel é o próprio ser humano. Então a gente tem que ser a diferença desses seres humanos. Por isso que a gente vê, quando a pessoa não tem Deus, ela só faz coisas ruins. Por isso que você vê esse mundo cruel, esse mundo que as pessoas não têm mais arrependimento de nada, elas matam sem ter remorso. Por isso que a gente tem que continuar mostrando a Cristo. Porque Jesus está voltando e isso é uma profecia. Vai acontecer esse tipo de coisa, vai acontecer fome, vai destruição, guerra. Então, irmãos, isso é bíblico. Mas a gente tem que o quê? Manter a nossa vida em Cristo. Porque Jesus está voltando, mesmo as pessoas falando, mas todo mundo fala isso. Quando a gente menos esperar, Jesus vai voltar. Então, esteja preparado, porque senão você vai ficar. É simples assim. Entendeu, irmãos? E é isso. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E que o Senhor venha cada vez mais falar conosco, com todos nós, cada dia mais, para que possamos ser pessoas melhores. E sempre estarmos preparados quando Jesus chegar e nos buscar. Amém? E que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.